99% de toda essa internet do planeta, desde as suas mensagens no WhatsApp até as transações trilionárias dos bancos, não passa por satélites no espaço, mas sim por cabos submarinos escondidos no fundo do oceano. E neste exato momento, uma corrida pelo controle da infraestrutura digital está acontecendo entre as superpotências. Quem controla os cabos, controla a espionagem e o fluxo de dados do mundo. Entenda como o Brasil ativou um plano estratégico para mapear e construir rotas alternativas de conexão direta com a Europa e a Ásia, garantindo que a nossa internet nunca dependa do interruptor de outra nação. Para entender o tamanho do perigo, nós precisamos desmistificar a imagem que temos da internet. Quando pensamos em rede, logo imaginamos algo invisível, flutuando nas nuvens ou enviada por satélites de bilionários da tecnologia. Mas a verdade é que a internet é uma grande estrada física. Ela é feita de cabos de fibra óptica da espessura de uma mangueira de jardim, revestidos de aço, que cruzam milhares de quilômetros de escuridão no fundo do mar, ligando continentes. Se um país fica isolado dessas estradas submarinas, ou se os cabos que ele usa passam pelo território de um rival, todas as suas comunicações, segredos de Estado e transações bancárias podem ser monitorados, interceptados ou simplesmente desligados com o clique de um botão. É por isso que o fundo do mar virou o campo de batalha mais crítico da geopolítica atual. E nesse tabuleiro de xadrez global, o Brasil possui uma vantagem que vale ouro, uma posição geográfica única e privilegiada no Oceano Atlântico. Nosso país é a grande porta de entrada e saída natural para toda a América do Sul. Percebendo que a maior parte dos cabos antigos viajava obrigatoriamente até o hemisfério norte antes de ir para o resto do mundo, o que dava a outras potências o controle total sobre o tráfego dos nossos dados, o Brasil decidiu agir. O país colocou em prática investimentos pesados em infraestrutura de cabos de fibra óptica de altíssima capacidade ao longo da nossa costa, criando conexões diretas que cruzam o oceano em direção à Europa e à Ásia, sem precisar pedir licença ou passar pela triagem de intermediários. Para entender o peso dessa mudança na prática, basta olhar para o nascimento do cabo Ela-Link, uma gigantesca linha de fibra óptica que conecta diretamente a cidade de Fortaleza a Portugal. Antes dessa obra monumental, se você enviasse um e-mail para alguém na Europa, os seus dados saíam do território brasileiro, subiam até data centers em Miami ou Nova York, passavam pelas lentes de agências de inteligência estrangeiras e só depois cruzavam o Atlântico Norte até o destino final. Com essa nova rota direta inaugurada recentemente, os dados brasileiros cruzam o oceano em linha reta, diminuindo o tempo de resposta da internet pela metade e, acima de tudo, cortando o cordão umbilical de vigilância que as superpotências mantinham sobre as comunicações de toda a América Latina. Esse movimento transformou a capital do Ceará, Fortaleza, em um dos pontos mais estratégicos do planeta Terra para a tecnologia mundial. Hoje, a Praia do Futuro abriga um dos maiores ecossistemas de cabos submarinos do mundo, funcionando como uma verdadeira alfândega digital. Mas a estratégia de soberania do Brasil vai além de colocar todos os ovos na mesma cesta. Para evitar que um desastre natural ou um sabotador corte a nossa conexão com o mundo de uma só vez, o plano do país envolve descentralizar essas conexões, criando novos pontos de ancoragem submarina no Rio de Janeiro, em São Paulo e no sul do país. Se uma estrada for cortada, a internet desvia o caminho e o país continua operando normalmente. Mas por que essa preocupação com segurança física é tão urgente agora? Nos bastidores da inteligência militar, sabe-se que grandes potências possuem frotas de submarinos espiões equipados com braços robóticos, capazes de alcançar as profundezas do oceano. Esses submarinos não destroem os cabos. Eles instalam grampos de escuta invisíveis nas fibras ópticas que copiam e enviam pacotes de dados inteiros para centros de supercomputadores que tentam quebrar senhas e códigos criptografados. Ao construir rotas próprias e utilizar técnicas avançadas de criptografia desenvolvidas pelo próprio sistema de defesa brasileiro, o país cria um escudo matemático que torna essa espionagem submarina praticamente inútil. Toda essa estrutura não serve apenas para garantir o presente, mas para sustentar o avanço da inteligência artificial e das futuras redes de comunicação de altíssima velocidade. Tecnologias modernas exigem que os dados trafeguem com o menor atraso possível para que sistemas médicos operem à distância, carros andem sozinhos e as finanças do mercado brasileiro reajam em tempo real às flutuações das bolsas mundiais. Uma internet rápida e, acima de tudo, dona de si mesma, é o que dita quais países terão indústrias modernas e competitivas e quais ficarão presos ao passado tecnológico, dependendo do favor alheio para se conectar. Para entender como isso funciona de um jeito bem simples, pense nas redes antigas como uma estrada de terra cheia de pedágios controlados por terceiros. Toda vez que você enviava um dado, ele precisava dar uma volta enorme e passar pela fiscalização de outros países. Com a nova infraestrutura, o Brasil está construindo uma autoestrada expressa e blindada diretamente para os grandes centros tecnológicos do mundo.
Isso não significa apenas que a sua conexão vai ficar mais rápida. Significa que os dados estratégicos do país ganham uma rota de fuga segura, livre de gargalos e longe de olhos curiosos. Essa jogada de mestre na infraestrutura física é o pilar que sustenta o novo Plano de Segurança Cibernética Nacional. O foco principal não é apenas proteger computadores do governo, mas sim blindar a inteligência e os segredos das nossas empresas e do agronegócio contra a espionagem industrial. Hoje, o campo brasileiro é altamente tecnológico, movimentando bilhões de dólares através de sensores, colheitadeiras automatizadas e monitoramento via satélite. Se um concorrente estrangeiro interceptar esses dados de safra antes do tempo, ele pode manipular o mercado de commodities e prejudicar a economia brasileira. Proteger a rota desses dados no fundo do mar é, portanto, defender a comida na mesa e a riqueza gerada pelo nosso próprio território. Mais do que uma defesa contra ataques, essa rota independente transforma o Brasil em um porto seguro digital para investimentos globais. Grandes empresas de tecnologia e centros de dados internacionais buscam se instalar em locais que ofereçam energia limpa e conexões seguras que não corram o risco de serem cortadas por tensões ou sanções políticas no hemisfério norte. Ao garantir uma rede soberana, o Brasil se posiciona na vanguarda, mostrando que tem a capacidade matemática e estratégica de ditar suas próprias regras digitais na nova ordem mundial multipolar. O que estamos presenciando não é apenas uma discussão sobre tecnologia de telecomunicações, é a redefinição do conceito de soberania no século XXI. A verdadeira independência de um país não se mede mais apenas pelas suas fronteiras terrestres, mas sim pela capacidade de proteger os fios invisíveis que movem a sua economia. O Brasil está provando que compreende o tamanho desse desafio e está fazendo seu próprio caminho rumo à segurança digital. E não se esqueça de deixar a sua opinião sincera nos comentários aqui embaixo. Você acredita que a construção dessa infraestrutura própria vai garantir a soberania total da nossa internet contra a espionagem estrangeira? Ou acha que o controle tecnológico das superpotências sobre a rede mundial é impossível de ser quebrado? Participe do debate, fortaleça a nossa comunidade, valeu por assistir e até o próximo vídeo.